Capítulo 1. Do homem. 1. Que nós somos, você, eu e nossos semelhantes. Nós somos seres humanos. 2. Que é um ser humano. Um ser composto por uma alma e um corpo, ou seja, espírito e carne. 3. Que é, então, a alma. É o princípio da vida em nós. A alma do homem é um espírito encarnado, é o princípio da inteligência, vontade, amor, o foco da consciência e da personalidade. 4. Que é o corpo. O corpo é um envoltório de carne, composto de elementos materiais, sujeitos à mudança, à dissolução e à morte. 5. O corpo é, então, inferior à alma. Sim, porque ele é apenas a sua vestimenta de carne, composto por elementos materiais, sujeito a alterações, dissolução e morte. 6. É necessário então desprezar o corpo, já que ele é inferior à alma? De modo algum, nada é desprezível. O corpo é o instrumento que a alma precisa para construir o seu destino. O trabalhador não deve desprezar o instrumento com o qual ganha a vida. 7. Como está unida a alma ao corpo, o espírito à carne? Por meio de um elemento intermediário chamado corpo fluido ou perispírito, que é ao mesmo tempo a alma e o corpo, o espírito e a carne, e de certa forma solda-os juntos. 8. O que significa a palavra perispírito? Esta palavra significa que está em torno do espírito. Tal como o fruto é rodeado por um envelope muito fino chamado perisperma, também o espírito é rodeado por um corpo muito sutil chamado perispírito. 9. Como pode o perispírito unir a carne com o espírito? Ao penetrá-los e ao permitir que se penetrem uns aos outros. O perispírito comunica com a alma por meio de correntes magnéticas e com o corpo por meio do fluido vital e do sistema nervoso, que servem como uma espécie de transmissor. 10. Será o homem, então, realmente composto por 3 elementos constituintes? Sim, estes 3 elementos são o corpo, o espírito e o perispírito. 11. Quando e onde começa esta união da alma e do corpo? No momento da concepção e torna-se definitivo e completo no momento do nascimento. 12. A alma está encerrada no corpo ou é o corpo que está contido na alma? Nem um nem o outro. A alma, que é espírito, não pode ser encerrada num corpo, ela irradia para fora, como a luz através do cristal de uma lâmpada. Nenhum corpo pode mantê-lo materialmente cativo, pode exteriorizar-se a si próprio. 13. Não existe, porém, um ponto definido no corpo ao qual a alma parece mais particularmente ligada. Alguns estudiosos pensaram assim, porque confundiram a alma com o fluido vital. A alma é indivisível, e por isso está em todo o lado no nosso corpo, mas a sua ação é mais particularmente sentida no cérebro quando pensamos, no coração quando sofremos e amamos. 14. Será que a alma se separa do perispírito quando se separa do corpo? Nunca. O perispírito é a sua indispensável peça de vestuário fluídico. O perispírito precede a vida atual e sobrevive à morte. É o perispírito que permite que os espíritos desencarnados se materializem, ou seja, apareçam aos vivos, e falem com eles, como por vezes acontece nas reuniões espíritas. 15. O perispírito é, então, um corpo fluido semelhante ao nosso corpo material? Sim, é um organismo fluídico completo, é o verdadeiro corpo, a verdadeira forma humana, que não muda na sua essência. O nosso corpo material é renovado a cada momento, os seus átomos sucedem-se uns aos outros e são reformados. O nosso rosto é transformado com a idade, o corpo fluídico, por outro lado, não muda materialmente, é a nossa verdadeira fisionomia espiritual, o princípio permanente da nossa identidade e a nossa estabilidade pessoal. 16. Onde estava a alma, antes de encarnar num corpo? No espaço. O espaço é o lugar dos espíritos, como o mundo terrestre é o lugar dos corpos. 17. Onde, então, o perispírito encontrou seu fluido? No fluido universal, ou seja, na força primordial, etérea, cada mundo tem o seu fluido especial, emprestado do fluido universal. Cada espírito tem o seu fluido pessoal, em harmonia com o do mundo em que habita, e com o seu próprio estado de avanço.
18. Que é o espaço? É a imensidão, ou seja, o infinito em que os mundos se movem, a esfera sem limites que o nosso pensamento limitado não consegue conceber nem definir.